andava cego e só, tão mergulhado num mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Convidamos agora o nosso irmão André, encarregado de nos trazer a mensagem da noite, e mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, André. Alô, alô. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez uma alegria estar podendo estar aqui na condição de um aprendiz das lições do Mestre Jesus, da espiritualidade, né? Então eu trouxe uma reflexão para a gente fazer junto, e pedindo aí para que possamos ser muito sinceros nessa reflexão. Pois eu já fiz essa discussão aqui na casa pré-pandemia, e eu resolvi trazer de novo essa reflexão, pensando que nós tivemos a oportunidade, né, de durante 2 anos ficar mais recolhidos em casa, ter tempo realmente de rever os nossos atos, as nossas atitudes. Então talvez ter um roteiro que nos faça parar e pensar um pouquinho de que maneira estamos vivendo, se conseguimos evoluir ou não. Então, acho que é bastante interessante. Então, eu trago esse texto que ele tem o nome mesmo de checklist espiritual,
que é retirado da obra Opinião Espírita, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelas mensagens de Emmanuel e André Luiz. Bom, então, esse texto ele é muito interessante porque ele faz realmente esse convite a como se fosse realmente um checklist, né? Então, se parássemos hoje para pensar, né, se fosse a famosa hora da partida, será que a gente conseguiu cumprir aquilo que a gente se propôs, né, entendendo que já temos as lições, o caminho, o roteiro e da nossa vida, que é o Evangelho de Jesus? Como estamos nos portando frente a todos esses conhecimentos que nós temos? O que isso tem nos feito mudar? Como isso tem influenciado no nosso dia a dia? E que são em pequenas atitudes, pequenas ações, pensamentos no nosso dia a dia. Então, esse é o que eu trago para a nossa reflexão da noite. Então, realmente é como se fosse o momento de fazer uma prova, né? Da gente ter ali o roteiro e a gente fazer essa autoavaliação. Então, que a gente faça essa autoavaliação de coração aberto, lembrando que estou aqui, como eu já disse, na posição de aprendiz, de trabalhador da casa, em que está na frente apresentando um trabalho. Então, os dois ouvidos mais próximos da minha boca é o meu, então me coloco realmente na posição de aprendiz junto com todos. Essa imagem ela é muito bonita e a gente vai ver um videozinho rápido no final. Vocês sabem que paisagem é essa? Alguém sabe, quer tentar falar, quer chutar? Esse é o famoso Mar da Galileia. Então é nesses montes que provavelmente em um deles teve o Sermão do Monte. Era nessa paisagem que Jesus conduziu os seus apóstolos, fez os sermões, fez as orientações. Então que essa imagem nos remeta realmente à imagem, nos leve a essa viagem junto ao Mestre Jesus. Então o texto ele começa da seguinte maneira: o dever do espírita cristão, então também guardem essa expressão, espírita cristão, é tornar-se progressivamente melhor. Sabemos que estamos aqui, né, que a Terra é uma abençoada escola onde estamos para evoluir. Então, semelhante realmente a uma escola, nós transitamos por diversas séries, né? Então, entendendo cada reencarnação, cada oportunidade como uma série, então a Terra é essa abençoada escola em que espera-se que a gente evolua. E a gente pode sim, numa única encarnação, já progredir, né? Ter aquele upgrade de série ou se mostrar já com conhecimentos e atitudes, né, com habilidades e competências em que a gente pode até ser chamado já a passar de fase. E esse é o nosso dever. Então é o nosso dever procurar sempre ser melhor. Útil assim verificar de quando em quando a nossa verdadeira situação íntima. Então o convite é realmente pós, né, ainda estamos vivenciando a pandemia, mas pós esse período que passamos de recolhimento interno, né? Muito se fala aí que estamos no período de transição para o mundo de regeneração. Então, como que nós estamos nos comportando nessa maneira? Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, realmente, muitos livros tem, muitas obras nós temos, frequentamos o centro, escutamos palestras, compartilhamos conhecimentos nos grupos de estudo, e será que a gente está realmente aplicando todo esse conhecimento no nosso dia a dia? Né? Como foi falado recentemente aqui numa palestra, será que estamos edificando a nossa casa sobre um terreno de pedra, seguro, ou ainda num terreno arenoso, onde quando temos dificuldades, quando passamos por tribulações, a gente desmorona, né? Então é esse o sentido da nossa reflexão também. E aí vem a chamada
palavra mágica que a gente fala aqui no meio espírita, muito conhecido, que é a questão da reforma íntima, né? Reforma íntima a gente sabe que não vai ser construída através de itens materiais, mas realmente é através da reflexão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do autoconhecimento, para que a gente consiga avaliar aonde a gente precisa melhorar, quais são os aspectos da nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos que a gente precisa rever. E então, no Livro dos Espíritos, dos norteadores aí da reforma íntima é na questão 919, quando Santo Agostinho nos traz, né, através aí da sua mensagem, como começar essa tal reforma íntima. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos Espíritos foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, Kardec complementa: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho então nos conta, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ao ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiria para aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, por parte dessa resposta, Santo Agostinho mostra como ele fez durante a vida. E será que hoje a gente consegue parar, pensando aí na tribulação do nosso dia a dia, a gente consegue, ao deitar, fazer esse questionamento? Primeiro que às vezes a gente deita, começa a rezar e nem lembra como é que terminou, porque só o fato de deitar já é um desafio, porque às vezes a gente dorme e para pensar. E às vezes também a gente fez tanta coisa durante o dia que começa a gente falar: meu Deus, não vou mexer nisso agora, porque senão nem dormir eu vou conseguir. Então, é um caminho a começar-se a percorrer, e isso dá o exemplo aqui de fazer isso toda noite, mas a gente pode fazer isso, começar uma vez por semana, começar no momento em que a gente está recluso, no momento, por exemplo, de uma reflexão durante o dia, de a gente começar a ter esse olhar de que como eu agi durante o dia. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo de que às vezes a gente se desentende em casa, se desentende no trabalho, é refletir o que me levou a ter esse desentendimento. Qual foi a atitude que me levou a perder a cabeça? Será que eu estava com a razão? Se eu conseguisse assistir a cena que eu acabei de me desentender com outro olhar, será que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, considerando os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que a gente sabe, que a gente aprende em ser indulgente, em saber que a gente tem que saber que cada pessoa está no seu nível de evolução, que assim como os outros têm as imperfeições, nós também temos as nossas imperfeições. Então é um trabalho que ele deve ser iniciado de alguma maneira, porque é dessa maneira que a gente vai se conhecer, ter a questão do autoconhecimento, saber, por exemplo, né? A gente trabalha muito a psicologia fala disso, da questão do espelho. Aquilo que eu olho no outro e me incomoda naquela pessoa, eu olho para o Vinícius e falo: nossa, eu não gosto do Vinícius, essa atitude do Vinícius para mim parece, na verdade, se eu olhar e parar e pensar, aquilo que eu estou julgando no Vinícius é aquilo que eu ainda tenho que trabalhar. Então, esse exercício, ele é um exercício doloroso, ele é um exercício que vai dar trabalho.
A gente tem que saber que ninguém vai virar espírito puro, santo do dia para a noite, mas a gente precisa começar a fazer esse trabalho. Formulai, pois, de vós para convosco. Então, Santo Agostinho continua. Questões nítidas e precisas, e não temais em multiplicá-las. Justo é que gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, realmente, é começar a fazer... Será que o que eu fiz com a minha mãe, com o meu pai, a atitude que eu tive hoje com a minha esposa, no meu trabalho, tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente? Eu agi daquela maneira porque eu estava movido por algum sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de orgulho, e aí a gente vai começar a trabalhar. Então, o texto, eu trouxe essa questão 919 do Livro dos Espíritos, até para dar o embasamento também da doutrina, de uma obra básica, mas o texto vai fazer esse convite para que refletamos. Então, vamos começar. Testa a paciência próxima. Está mais calmo, afável e compreensível? Então, tem uma obra que mostra, que Emmanuel nos ensina que para você saber se você, por exemplo, testar se você já está paciente, você tem que responder 5 vezes a mesma pergunta, no mesmo tom de voz, na mesma serenidade. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, dentro de casa. Às vezes um filho, alguém vem e fala, mãe, como que faz tal coisa? Ah, é assim, filho. Mãe, como que faz tal coisa? É assim. Mãe, mas como que faz? Eu já não falei que é assim? Pronto. Então a gente já sabe por aí se a gente sabe ser paciente ou não, né? Então também a questão da paciência. Eu espero o outro falar, eu não interrompo, né? Eu tenho realmente com os conhecimentos que eu tenho hoje, eu consigo me dominar? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Aí o bicho pega, né? A gente sabe que o lar é a célula, né, inicial das relações humanas. A gente sabe que é dentro de casa que a gente vai... Não adianta a gente querer conquistar a paz no mundo se dentro de casa ainda a gente não conquistou a paz com aqueles mais íntimos. E a gente sabe através da doutrina, isso não é uma regra, mas dentro do lar, muitas vezes a gente tem as oportunidades dos reajustes. Então, sim, podemos ter espíritos que estão ali junto para reajuste. Então, isso muito se explica em situações familiares entre ódio entre irmãos, entre familiares. Então a gente sabe que o primeiro passo para a gente conquistar a paz é se conhecer e conseguir se relacionar bem com quem está dentro de casa, né? E identificar quais são os problemas que eu tenho com as pessoas que têm dentro de casa e começar a trabalhar isso. E a gente sabe que pela doutrina também a gente tem uma excelente ferramenta que nos ajuda a lidar com as dificuldades dentro de casa, que é realmente o hábito do culto do Evangelho no lar. A gente sabe que através do Evangelho no lar, através da prece por si só, a gente já consegue harmonizar o nosso ambiente, a gente consegue fazer prece intercessória para aquele ente familiar, né? A gente consegue orar para a sogra de uma maneira que a gente conquiste a harmonia. Então, é realmente uma ferramenta que temos, o culto do Evangelho no lar, seja 1, 2, quantas vezes for necessário, ele harmoniza o ambiente e ele nos auxilia a conquistar esse clima de paz dentro de casa. Não vai fazer milagre, né? Não adianta fazer evangelho no lar e dali 15 minutos já ter tudo de novo o conflito. Então é um instrumento que auxilia, mas a responsabilidade da conquista dessa paz, ela é individual e vai depender dos nossos atos, né? Então, o fato de fazer o evangelho no lar, por si só, não vai garantir o sucesso. Precisamos
olhar como estamos agindo. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Isso se estende a qualquer hábito de religiosidade. Mas vamos lembrar o começo do texto, né? Aqui fala de 3 anos, o espírita que há 3 anos não melhorou, vamos dizer, não melhorou, ele estacionou, né? Não progrediu, ele estacionou. Estou colaborando dentro da casa em que frequento? Ou eu só venho, assisto a palestra e vou embora? Então a gente sabe que a oportunidade, né, de trabalho dentro de uma casa, ela é muito grande, né? Você pode se tornar um médium de efeito físico rapidamente. Você pode, médium de efeito físico no sentido de ajudar a varrer a casa, ajudar a arrumar o salão para a palestra, né? Então existem vários efeitos físicos que podem ser ajudados por quem frequenta a casa, né? A casa ela depende de sustento, então você pode participar de campanhas, né? Auxiliar de qualquer maneira de arrecadação, de donativos. Então existe todo um envolvimento que a gente sabe, né? Qual é o fundo disso? É o ato da caridade. A gente sabe que além de estudar, além de vir assistir palestra, tomar passe, a caridade, por si só, ela já é uma grande ferramenta que vai ajudar a gente a se desenvolver. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivos nas atitudes? Então, tendo o conhecimento que temos hoje, conhecendo aí as palavras de Jesus, como que eu levo isso para o meu dia a dia? Como que está isso nas minhas relações dentro do meu círculo de amizade? Como que estão as minhas mãos numa rede social ao ter contato com situações que podem ser vexatórias, onde eu posso ver a exposição dos outros? Eu compartilho notícias ou compartilho situações que podem ser avaliadas como falta de caridade, né? Julgando o outro. Então é tudo isso que a gente tem que começar a parar e pensar. Qual é a consequência de eu encaminhar esse ocorrido? Ou de eu criticar tal situação? Então é nesse sentido que essa frase hoje, nos dias atuais, ela também pode se aplicar. Então a questão do julgamento, se eu estou julgando o ato dos outros, né? A maneira como eu estou me comportando frente a gente, todos nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. Da mesma maneira que a pessoa errou, nós também podemos errar, né? Então a gente precisa trazer as palavras de Jesus do argueiro do olho. Antes de eu julgar o outro, eu tenho que ver que eu também estou passível de ter isso. A mesma situação. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então, estou me tornando uma pessoa melhor a ponto de já estar pensando um pouco mais no outro? E aqui a gente não vai falar em só bens materiais. Prece intercessória. Estamos vendo muito isso. Estamos vivendo um cenário mundial onde países estão em guerra. Será que eu posso fazer prece intercessória, fazer vibração para as famílias que estão em sofrimento? Isso já é uma atitude de benevolência e de caridade. Então não é simplesmente, eu vou doar para tal instituição. Não, eu posso fazer isso de várias maneiras. E a gente vai falar um pouquinho, até trazer aqui o conceito da caridade como o Jesus entendia. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio da influência e de posses terrestres? Então, sabendo da nossa condição também de espíritos imortais, onde a doutrina espírita nos mostra, não só a doutrina espírita, mas os valores cristãos nos mostram quais são os verdadeiros tesouros a ser
conquistados, as virtudes, né? Vamos pegar o exemplo da Covid. Quantas pessoas partiram e deixaram fortunas para trás, deixaram bens, e o que valeu isso? Né? Então, realmente é ter esse olhar de que se eu tenho hoje um conhecimento, sim, não preciso me privar do necessário, não preciso deixar de comprar aquilo que eu gosto, mas eu não posso fazer disso o meu motivo de vida. Eu preciso começar a ter esse olhar mais expandido. Pesquisa o próprio, usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos determinativos eu, meu e minha. Então é realmente esse olhar anti-egóico, né, de achar que eu sou o centro do mundo e que os outros que precisam se adaptar à minha realidade. Então isso também é um movimento que ele exige um esforço, né? E isso, vamos pegar, o principal exemplo que a gente tem que levar aqui é dentro da nossa casa e das nossas relações mais próximas também. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentemente mais raras? Aí eu vou dar o exemplo pessoal agora, né? Passando por dificuldades que passa, principalmente no ambiente do trabalho, tenho conseguido levar de uma maneira melhor, sem desespero, sem desesperança, sem achar que não tem solução. Então, quantas vezes eu me pego durante o dia falando, não faz sentido o que eu estou fazendo. Se eu sei quais são os recursos que eu tenho, se eu sei que eu estou amparado 24 horas por dia, se eu sei que eu estou sendo colocado numa situação em que é necessário passar por isso, eu estou sabendo lidar da melhor maneira? Então é providenciar, como eu estava falando pro Domingos. A semana ela foi muito pesada, mas aí você tem a oportunidade de estar na sexta-feira à noite aqui, fazendo essa reflexão, parando para pensar e falar, nossa senhora, né? Que chacoalhão, né? Mas qual é ainda a nossa fragilidade, e que talvez é a minha fragilidade, ainda a construção de coisas, a fé em cima de um terreno arenoso? É justamente isso. Quantas foram as situações no passado em que a gente já se desesperou, que a gente já passou apuro, mas que passou e que a gente não para pensar? Tem uma máxima que fala realmente que tudo passa, e realmente, façam uma análise nesse momento das situações em que vocês já se desesperaram lá atrás, já choraram, já acharam que não ia ter solução, e hoje nós estamos aqui, com saúde, mas a gente não lembra disso, né? E a espiritualidade a todo tempo ao nosso lado, nos dando esteio, nos apoiando, mas a gente ainda tem esse olhar do hoje, do agora, quero que tudo mude agora, quero que a solução venha do jeito que eu quero. Isso tudo é tapa na cara, né? Então, é realmente, e o que é importante? É passar por essa situação, fazer essa reflexão e agir de maneira diferente. Porque senão a gente continua nos ciclos, né, viciosos de sempre. E a gente tem muita literatura que traz isso. Quantas vezes os espíritos, nós reencarnamos, passamos por situações semelhantes, mantemos os nossos padrões e que demoramos anos e anos, séculos para evoluir. Então, nas obras de André Luiz, falam-se, né, que são muito raros os espíritos que retornam para a pátria espiritual como completista, né? Eles usam até esse termo, que são realmente aqueles que conseguiram fazer aquilo que estava programado, seguiram com fé e cumpriram sua missão. Infelizmente, isso a proporção ainda ela é menor. Então, a gente precisa começar a ter essa reflexão no nosso dia a dia para que a gente consiga evoluir mais rápido.
Dissipastes antigos desafetos e aversões, superastes lapsos crônicos de desatenção e negligência. Então hoje, tem alguém que é um desafeto, que eu considero um inimigo, alguém que é uma desavença, né? E o Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho também nos traz isso. Aproveita enquanto você está encarnado e se reajusta com essa pessoa. Porque às vezes vão demorar séculos para que você tenha a nova oportunidade de estar junto com essa pessoa. Quantos são também os relatos de pessoas espíritos que já estão arrependidos, prontos para reencarnar com aquele desafeto, mas o desafeto ainda não está pronto para reencarnar com ele. Os espíritos na erraticidade sofrem com isso porque perderam a oportunidade. E perdem a oportunidade por conta de orgulho, né, de vaidade, da gente às vezes não dar o braço a torcer. E é um exercício que também é interessante fazer. Muitas vezes a gente congela aquela cena naquilo que a gente fez de mal para a pessoa. A pessoa às vezes nem lembra mais disso, mas a gente fica com aquela imagem congelada e fala, não, eu não vou ligar porque ela está magoada, não sei o quê. Você se encontra a pessoa depois de anos, a pessoa nem lembra o que aconteceu. Então, é dever nosso, e aí nós vamos resgatar a palavra lá do começo, de espíritas cristãos, tomarmos a atitude de darmos o primeiro passo em relação ao reajuste, a tentar uma aproximação, que comece com uma oração para a pessoa, pedindo mentalmente, emanando pensamentos de perdão, de desculpa, porque isso, continuamente, você vai ter a oportunidade, você vai ser levado a essa oportunidade de reencontro com essa pessoa, ainda encarnado, e dar o primeiro passo. Estudas mais profundamente a doutrina que professa? Então nós estamos muito felizes porque a gente está vendo dentro dos grupos de estudo o engajamento das pessoas. E a gente tem que levar isso, não deixar a peteca cair, né? Muitos vão ser os convites de deixar a casa, nesse dia não dá mais para eu ir porque eu tenho um compromisso, mas a gente sabe, a oportunidade do estudo, ela precisa ser iniciada e a gente tem que ter o esforço e a vontade de persistir. Entendes melhor a função da dor? Essa hoje é uma das grandes reflexões que também temos que fazer. A dor parece ser uma coisa um pouco antagônica, mas a dor, ela é um presente e ela é um alerta mostrando para a gente que alguma coisa está errado e que a gente precisa reajustar, né? Simplesmente dizer, eu quero curar essa dor, ok, mas o que essa dor ela está querendo me ensinar? Por que, por exemplo, vamos pegar um exemplo com diabetes, né? Será que a minha alimentação está sendo feita de uma maneira correta? Será que eu estou agindo de maneira que o corpo está conseguindo digerir e absorver todos os nutrientes? Tem alguma coisa que está me levando a usar a comida como uma fuga? Então, eu dei o exemplo da diabetes, mas pode ser exemplo de várias dores, e não só dores físicas, mas dores morais. Ela sempre tem um recado. Tem um meme muito famoso, não sei se vocês já viram, mas que mostra, acho que é um urso bem grandão e uma menininha perguntando, que o urso é como se fosse a dor. O que você está querendo me dizer e que eu não estou sabendo interpretar? Então, é também olhar com base na nossa doutrina, o que significa essa dor, esse sofrimento que eu estou passando? Qual mensagem está escondida atrás dessa dor? Isso é difícil de fazer, mas a gente tem que fazer. Porque senão, o que é mais fácil? Tomar um remédio, resolver a dor, mas um dia essa dor pode voltar, porque eu não fui e não tratei a causa da minha dor. Ainda cultivas alguma discreta desavença? A gente já falou isso um pouquinho. Então, vale a pena, né,
Outro exemplo do mundo moderno. A pessoa posta alguma coisa na rede social, eu não concordo, eu vou lá e faço o quê? Bloqueio a pessoa. Espera aí. Por que você não concorda? É um direito de todos, né? Mas para pensar, né? Vamos lembrar do eu, meu. O que as pessoas... Nós temos que viver em coletividade. O que não quer dizer que eu tenho que concordar com a atitude ou com o pensamento da pessoa. Mas vamos ser menos reativo e tentar ver qual é a opinião da outra pessoa, o que levou talvez ela a pensar desse jeito e ser indulgente. Indulgente é saber que cada um está no seu nível e que tem defeito assim como nós e que a gente tem que entender isso. Auxilia os mais necessitados com mais abnegação. Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Então aqui quando a gente fala, né, realmente da fé raciocinada, a doutrina espírita no seu aspecto científico, filosófico e religioso, principalmente aí na questão do filosófico, nos faz poder questionar tudo, o porquê das coisas, né? Eu não preciso simplesmente aceitar como uma verdade absoluta, mas a gente tem que ir atrás do conhecimento. Então isso quer dizer a fé raciocinada. É uma fé que ela é baseada na razão, tem fundamento, tem uma origem, talvez científica ou comprovada, e que torna a nossa fé muito mais verdadeira no sentido de nos dar ferramentas para passar sobre as dificuldades. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? E aí a gente pega aqui na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, olha a profundidade, a extensão do conceito de caridade. E às vezes a gente ainda acha que caridade é esmola, né? Caridade é algo material, mas não, esse é um outro tipo de caridade, né? Então, entendermos isso em todas as nossas atitudes. Estou sendo caridoso da maneira em que estou me posicionando nas relações dentro de casa, no ambiente de trabalho, no trânsito? É a gente parar e começar a ter esse sinalzinho. O Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e mais feliz intimamente nestes 3 últimos anos? A gente sabe que os 2 últimos anos foram bem difíceis, né? Mas a partir do momento que temos a nossa fé raciocinada, os conhecimentos que temos, isso tem nos tornado pessoas mais felizes, né? Entendendo aí o porquê dos sofrimentos, o como devemos suportar tudo isso. Essa é uma das reflexões que a gente tem que fazer. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos nosso rendimento individual com o Cristo. Procure entender a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de entendê-la amanhã sobre o impacto da dor. Então, estamos hoje com as oportunidades que facilitam que a gente evolua e que se a misericórdia divina, ela é paciente, né? Ela é perfeita, as leis divinas são perfeitas, mas chega um determinado momento que, como falamos na escola, né? Numa escola, o aluno ele tem a oportunidade, mas a gente tem um diretor, um coordenador que impõe limites e que, se precisar, ele faz a mudança lá necessária. Então, nós temos a oportunidade de entender e evoluir espontaneamente. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida.
Interroga a sua consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem, que desfrutes na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano. Então lembra que eu falei, já citei isso, a oportunidade é agora. Dói, dá trabalho, vai exigir esforço, vai exigir vontade, mas o convite está sendo feito para todos nós, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e de desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. E aí, muitas vezes a gente fica, né? Não, mas quando eu terminar de ler os 5 livros da codificação, aí eu vou ser melhor. Quando eu estudar, terminar o ESD lá na casa, aí eu vou começar. Quando eu tiver recursos, aí que eu vou. Não, gente. O trabalho ou a oportunidade, ela sempre aparece. E a gente não tem que achar que a gente vai ser melhor, tem que esperar tá melhor para começar. O convite é hoje, da maneira que a gente consegue, com as possibilidades que a gente tem. Mas a gente tem que começar individualmente, né? Eu trago aqui uma das frases muito bonita na obra Paulo Estevão, né? Quando Abigail fala para Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. O tanto que isso e aí quem ainda não conhece essa obra, por favor, leia Paulo Estevão. É com certeza um dos livros que mostra o Evangelho de uma maneira, as lições do Cristo de uma maneira fenomenal, né? O tanto que esse livro ele tem de história e de exemplo de amor à obra do Cristo. Então, você amar, né, no conceito amplo do amor, trabalhar, fazer aquilo que lhe cabe nas possibilidades que você tem, né, esperando através dos recursos que você tem e o apoio da divindade e perdoando. Isso e aí dentro da obra, isso está lá mais para o final, ela vai falando para ele como fazer isso. Então é sensacional. Aproveite a jornada. A gente tem que saber também que o fardo ele não tem que ser pesado, né? Jesus nos ensinou como a gente tem que fazer. Então nós não precisamos transformar a nossa vida num martírio, de tentar fazer tudo da melhor maneira possível. A gente tem sim que ser feliz. Nós temos dentro de nós o germe da perfectibilidade e nós estamos sempre amparados e colocados juntos de pessoas em que, se a gente souber, através das virtudes, da paciência, do amor, a gente consegue sim levar uma vida muito boa e aproveitar aí a questão da jornada. Sempre estaremos nos aperfeiçoando. Então, tem aqui, né, a gente sabe que tem os sinais de trânsito que tem que servir aí como um alerta para a gente e até um direcionador. Aqui é realmente a questão 919, mostrando para a gente qual recurso. Então, é todo dia parar e olhar como é que foi o meu dia. Como é que eu agi? Eu tive hoje algum imprevisto, alguma desavença? Por que isso aconteceu? O que eu poderia ter feito de diferente para a situação ser diferente? Vocês conhecem aquela máxima: atitudes iguais, resultado igual. E a gente espera o quê? Com as mesmas atitudes, ter resultado diferente. Não, mas eu fui no portal, eu assisti palestra, eu tomei passe, por que a minha vida não melhora? Por que não estou conseguindo me entender? São as nossas atitudes que a gente precisa avaliar se está sendo feita de uma maneira alinhada aos princípios cristãos. E aí, para finalizar, antes de passar o vídeo, que é rápido, aqui a gente que dá justamente o exemplo de que a gente às vezes espera ser perfeito para fazer as coisas. Então, isso está no livro Momento de Ouro, psicografado
por Chico, pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, né? A reunião alcançava-se a parte final e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Por acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates, reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça, ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me, quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Me enxerguei nesse parágrafo aqui. Posso me declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno: eu também, meu amigo. Ainda estou no meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou ele, né? Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. Então, o importante, né, e Bezerra de Menezes sorrindo, como vê, meu amigo, há muita diferença. Então, o importante é identificar aonde eu preciso melhorar, aonde nesse checklist eu ainda tenho a caminhar, e aí fazer o contraponto. Bom, então, para eu ser melhor em casa, sabendo que eu sou orgulhoso e vaidoso, eu não posso fazer dessa maneira, porque senão eu não vou ter resultado diferente com meu marido. Por que eu brigo tanto em casa? Como que eu estou me comunicando com ele? Será que eu estou conversando com o meu chefe no melhor momento? Ou eu já vou lá de uma maneira agressiva, já levo lá todos os problemas e estou querendo, às vezes, resultado diferente. Então, meus irmãos, finalizando, eu trouxe aí um vídeo que ele é como a gente fez aquela viagem, naquela paisagem do mar da Galileia. Imaginemos-nos que com certeza estávamos ali por perto, né? Fomos convidados a participar desses conhecimentos, mas às vezes não demos ouvido ou naquele momento achamos que não tinha sentido, mas que possamos nesse momento voltar atrás, escutar essa mensagem e que essa mensagem vibre no nosso coração como um bálsamo, harmonizando as nossas energias, nos fortalecendo para que a gente consiga fazer essa autoanálise e esse checklist. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe.
e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, que essas lindas palavras realmente nos fortaleça, que a nossa fé seja pautada realmente sobre a pedra e que nos ajude a passar todas as adversidades da nossa vida. Muito obrigado e uma boa noite.